Fala pessoal, para essa nossa primeira aula online, uma aula gravada, eu vou trazer um conteúdo que para mim é de suma importância. Toda vez que eu retomo a esse assunto, eu vejo como ele é útil no nosso processo de criação de pinturas, desenhos, porque ele vai do raciocínio mais essencial até os elementos mais complexos, que é o pensamento da miniatura, de reduzir a escala de uma obra, de uma pintura maior que você deseja fazer, pensando primeiramente em sua estrutura linear. Essa estrutura linear já vai carregar a dinâmica da composição, já vai carregar a distribuição dos pesos, que por sua vez também acompanha a distribuição dos valores e da estrutura de importâncias dentro da tua imagem, né? Aqui eu tenho um trabalho que eu fiz primeiramente em grafite, com a distribuição de apenas 4 valores básicos aqui, dentro da nossa escala de tons de cinza, né, da luz até a sombra. Eu utilizei 4 valores, 2 de luz, 2 de sombra, colocados no grafite e depois replicado aqui na aquarela mesmo, numa monocromia, num neutral tint, né, uma tinta cinza básica, né, buscando os mesmos conceitos que eu tinha, as mesmas distribuições de valores que eu tinha no grafite. Aí depois eu passei isso para uma versão final aqui, na aquarela completa, com paleta reduzida também, né? Partindo apenas de 3 primárias, estudando previamente toda a decomposição, todas as combinações que eu conseguiria extrair dessas 3 primárias, e cheguei até um resultado final aqui, apenas com essas 3 cores. Eu vou passar aí na tela para vocês alguns exemplos de inúmeros artistas que usam esse processo de trabalhar com a miniatura primeiro, onde você está estudando essa distribuição dos valores, a dinâmica da distribuição dos pesos e das linhas, e isso te dá uma grande vantagem na hora de partir para uma estruturação mais completa. Então vocês podem ver aí que é muito utilizado na indústria do cinema, né? Essas miniaturas chamadas thumbnails são muito usadas para fazer esses estudos de pequenos quadros chaves da animação, do filme, seja lá como for. A gente vê grandes artistas que utilizam esse processo também na hora de estudar suas paletas de cores. Estou passando aqui uns exemplos do Nathan Folks, um grande artista voltado para a indústria do cinema aí, que utiliza muito esse processo e compartilha conosco nas suas redes sociais. Então eu peguei algumas dessas imagens. E os exemplos que eu vou dar aqui na demonstração e vou passar de tarefa para vocês, segue esse mesmo raciocínio aí. Seja para composições de natureza morta, de paisagens, cenários, até para retrato, figura humana, esse raciocínio que vai do menor para o maior, né? É bastante proveitoso e espero que seja útil para vocês também. Vamos seguindo aqui. Então, depois de vocês terem visto alguns exemplos em vídeo, eu tenho aqui... Então, vamos partir para a parte prática agora, que eu vou fazer alguma demonstração e vou comentando, né, os conceitos que estão embutidos aqui e vou reforçando essa ideia, né? Primeiro eu tenho aqui a imagem que deu origem a esse estudo, né? Eu estava observando os encaixes que esses valores diferentes podem proporcionar para mim. Então eu tenho essa região aqui como a área de maior atenção, né? De maior luminosidade. Então já desde o estudo em grafite eu mantive ela limpa, assim, bastante branco, luminoso mesmo. E aí eu fui distribuindo os outros valores. Um tom de luz ainda. É o tom do céu, que cria esse degradê. As montanhas também não estão muito distantes disso. Toda essa área aqui fica meio que emoldurada por esses escuros, que para mim é a área de maior atenção. Nessa imagem aqui, o assunto é esse portãozinho e essa luz que está entrando aqui, é a beleza que tem nessa imagem, que é a motivação, foi a motivação para que eu tirasse essa foto. Então eu dei esse destaque aqui com essa luz.
emoldurada por esses escuros. Aí eu percebo já na foto que a região aqui dos lados é que é mais escura, né? Repeti isso no grafite. E a rua eu mantive assim não tão escura, para que não ficasse pesado demais, contrastante demais, então eu adaptei isso aí. Aí vocês podem ver novamente na aquarela aqui, né? Se a gente tem isso aqui em mente, a gente só tem que adaptar o material, lidar com a fluidez, lidar com a dinâmica da água, repetindo essa lógica aqui para uma imagem pintada em aquarela aqui, mas com os mesmos conceitos. Ó. Essas mechas de luz, essas brechas de luz aqui no meio, que tem poucas na foto, eu ampliei elas na pintura, porque para mim isso é um efeito interessante também, a luz filtrada através da vegetação. E na pintura ampliada, depois de ter estudado a paleta reduzida, isso aqui volta a aparecer, né? Beleza. Então eu tenho inúmeros outros exemplos aqui de vezes que eu repeti esse processo, tanto em fotos que já trazem uma distribuição interessante de valores, como essa aqui, por exemplo, né? Eu acho que ela tem uma região bastante luminosa aqui, tem esse triângulo de luz que se forma nessa região, tem um contraste no formato da casa retangular, com a luz na fachada e o lado de lá escuro. Aí eu prolongo aqui essa sombra, defino que isso aqui vai ser luz também, e trabalho com esses pequenos recortes, formas geométricas de luz que se criam, né, através do raciocínio dessas formas. Porque num desenho, numa pintura, tanto os objetos quanto a luz e a sombra têm a mesma importância, né? A forma da casa, que é um retângulo, esses triângulos que a sombra cria, esses recortes de luz triangulares, retangulares, de formas orgânicas, também são elementos de composição. Então eu tenho várias fotos aqui, onde eu já fiz esses estudos em miniatura, inclusive algumas que não são tão boas assim em termos de distribuição de valores, ou porque a luz no dia não estava boa, ou porque o fotógrafo, que no caso fui eu mesmo, não acertou o enquadramento direitinho e tal. Então a gente vê nessa foto aqui que tá tudo muito poluído, assim, tudo muito cinza por igual. Um recurso que eu sugiro para que a gente enxergue melhor essas coisas de valores, né, distribuição dos tons de cinza dentro da imagem, é usar o filtro monocromático do celular para observar a foto em preto e branco e analisar isso. Aí eu, na hora de fazer um desenho, se eu quiser mesmo pintar esse tema, eu vou ter que adaptar um pouco. Aqui eu clareei o barco, escureci o fundo em torno dele para que ele se destacasse contra o escuro, defini melhor essa área de transição da luz para a sombra aqui no mar, criei uma forma geométrica mais compreensível para essa vegetação lá no fundo e trabalhei com uma escala de valores reduzida, né? A gente nem sempre precisa trabalhar com os 9 tons da escala, os 9 valores da escala que a gente é acostumado a fazer. Se você conseguir resolver a sua imagem com menos valores, melhor, né? Então o que eu pretendo fazer agora é pegar uma outra foto aqui e fazer esse arranjo aí para vocês darem uma observada. Então esse aqui é o caso de uma foto que eu considero uma boa foto para se pintar, porque ela já tem elementos interessantes aqui de recortes de luz e sombra, aquelas geometrias que eu comentei já estão pré-encaminhadas aqui pela fotografia, então só nos cabe arranjar um pouquinho. Eu vou fazer um retângulo aqui, até um pouco maior do que eu costumo fazer para esse exercício, mas para aparecer bem no vídeo, né? Na hora que vocês fizerem, vocês podem fazer um pouco menor isso aí, né? Então, a primeira preocupação, a gente vai somando conceitos da linguagem visual aí. Primeira preocupação nossa, a dinâmica das linhas. Um dos elementos mais essenciais, depois do ponto, na linguagem visual, é a linha, né? Então, eu paro aqui para observar na minha pintura como é a distribuição dessas linhas dentro do espaço, né? Como se dá a composição, como se dá a dinâmica da composição dentro da imagem. Lembrando que a gente pode adaptar certas coisas que na fotografia estão implícitas
você pode enfatizar ou você pode, inclusive, mudar, né? Obviamente você pode alterar coisas que na foto não estão tão interessantes assim. Olha, aqui nesse primeiro esboço eu já tenho a colocação da casa. Essas linhas aqui em diagonal estão meio que apontando para casa, dão, né, um foco para lá. Eu tenho aqui a árvore do primeiro plano. Olha só, já percebi que eu posso ampliar um pouco o meu recorte aqui, tirar um pouco da base, que não tem tantos elementos assim, e levar um pouco mais para o topo, ó. Já mudei o meu retângulo. Posso adaptar alguns galhos meio empurrados para baixo, assim, para que eles ajudem a trazer a atenção para esse tema aqui, que é a casa, né? Todos os galinhos eu vou dar um jeitinho de empurrar eles para dentro. Agora eu tenho um outro elemento lá atrás. Quando a gente está só no linear, pode começar a ficar confuso com muitos traços que se sobrepõem, né? Agora é a função dos valores ajudar nessa leitura, na legibilidade da imagem aí, né? Agora tem um outro bloco aqui atrás e um pinheiro aqui mais em primeiro plano, recortado, saindo da imagem. E aí fica a critério, né? Esse pinheiro aqui, ele está bem na frente do meu tema, que é a casa. Ou eu posso decepar ele, tirar ele daí, ou eu posso deslocar um pouquinho. Acho que se eu puser ele aqui, ó, o dono da casa do Ratones aqui, onde tem essa foto aqui, não vai se incomodar, né? A gente pode pôr um piano um pouco para lá em função de destacar o tema que é a casa. Aí olha só, eu pego uns pedacinhos desses dormentes aqui do portão e também posso pôr eles meio em diagonal para ajudar a empurrar para o centro da casa, ó. Então eu tenho uma dinâmica bem interessante aqui, linear, né, da minha estrutura do meu tema. Agora, depois das linhas, né, a gente tem outro conceito importante, aí, fundamental das artes visuais, que são os valores, né, a chamada escala tonal, aí, a escala dos valores, e a gente vai fazer as conexões dessa escala dentro da imagem. Vou tentar pensar reduzido também, colocando 4 valores apenas, o branco do papel, um primeiro tonzinho de luz, um já perto da sombra e um 100% sombra. Eu estou usando para isso aqui um lápis 5B, então eu já aconselho aí que vocês usem lápis de gradações mais fortes aí também, né? Então beleza, vamos começar aqui a distribuir. Essa luz aqui lateral é bem importante, então eu tenho que dar um jeito de emoldurar ela com os escuros. Olha lá, jogo aqui esse tom, que se prolonga para a própria sombra projetada da casa. Pode dar uma esfumaçadinha assim para unificar. As janelas se destacam um pouco disso, com um valor um pouco mais baixo, né, mais escuro. O branco aqui ainda não surte efeito, ele só vai ser luminoso de fato quando eu fizer isso aqui, ó. No instante que eu escureço o fundo imediatamente atrás dele, ele começa a aparecer mais claro, obviamente, né? A luz só se destaca quando ela tem um polo de comparação, que é o escuro do fundo. Então olha só, isso já aconteceu aqui. Um pouquinho da textura, que não é tão importante nessa escala. Lembrando que não há detalhe que faça uma imagem ficar boa. Não são os detalhes o importante. O importante é a estrutura básica da composição, o arranjo dos elementos, a dinâmica da forma, que é mais importante do que os detalhes, né? Então não é essa graminha aqui que vai fazer a imagem ficar legal, mas o arranjo que já se percebe nessa escala reduzida. Nesse pinheiro aqui que está na frente, primeiro eu coloco um valor médio e depois eu venho com um ligeiramente mais escuro, só para destacar também que a luz está vindo da minha esquerda aqui, né? Toda vez que você tiver a oportunidade na sua imagem de revelar, de indicar para o seu espectador da onde vem a luz, faça isso. Beleza? Então eu tenho a fachada aqui não tão escura.
Aí eu estou colocando os fundinhos aqui mais escuros, né? Tô decidindo onde vão estar os valores mais intensos, né? Os mais contrastados. Tudo isso aqui, então, entra nesse valor também. O que me faz já ter um contraste interessante dessa luz que está entrando. Vou até destacar ela aqui, ó. Apagar mais dessa região. Aí realmente agora a luz está varrendo a cena aqui. Aí o tronco também, dá uma neutralizada nele. Puxa aqui umas linhas. Um pouco do céu lá atrás também. Ou eu posso sugerir uma luz vindo daqui, eu acho que até vou fazer isso, ó. Vou apagar aqui para fazer que o céu lá atrás da árvore esteja bem luminoso e vou inverter. Vou colocar o lado de cá um pouco mais escuro, inclusive atropelando a montanha lá por enquanto. Vou dar uma esfumaçada aqui só para suavizar e reforço um pouquinho a montanha, destaco isso em relação ao fundo, né? Olha só. Então aqui eu tenho o perfil da montanha contra o céu visível. Aí nesse ponto a gente tem que reavaliar os valores colocados anteriormente para ver se eles estão apropriados aí, né? Aqui algumas brechas aqui de vegetação que vão fazer um contraste interessante com o céu claro, né? E só para finalizar essa descrição aqui desses dormentes do portão aqui, que eu estrategicamente coloquei apontando para dentro, né? Então tá, eu acho que isso aqui já dá para mim uma boa noção da composição que eu tenho que utilizar na minha pintura. Esse tempo de estudo prévio não é desperdiçado, pelo contrário, é um tempo muito bem empregado para que você pense numa escala reduzida o que tem de mais importante na sua imagem, né? O que você está buscando, qual que é o seu tema, como são os seus arranjos, como é a leitura da imagem, porque simplificar e adaptar é bastante importante para a gente. Simplicidade significa eficácia na leitura e na transmissão da sua mensagem, né? Seja ela qual for, dentro da linguagem visual. Beleza? Então vamos usar a versão colorida do estudo feito em grafite. Eu fiz uma versão aqui em monocromia com neutral tint, né, que é uma cor cinza neutro. Então dá para ver aqui a distribuição conforme está no estudo em grafite. Estão os valores aqui, os mesmos elementos na aquarela. Eu vou fazer uma outra versão agora com um parzinho de cores análogas aqui, né? Eu vou pegar um azul ultramar, criar uns violetas com ele, caminhando até um vermelho alizarinho aqui, só para a gente ter uma paleta diferente aqui, né? Mas o que a gente pode observar é que, independente da cor, eu estou colocando aqui um mais avermelhado, mais azulado. Se eu transformar isso aqui em tons de cinza, eles vão estar muito iguais, né? Então, independente da cor, eu tenho que focar no valor. Agora, se eu pegar um inicial aqui, por exemplo, e dar uma aguadinha nele, ó, diluir um pouco, transformado novamente no cinza, a gente pode perceber que isso aqui já parece um cinza mais luminoso. Seja ele azulado ou seja avermelhado, eu vou ter que manter o foco na questão do valor que a cor representa, né? Todo pintor tem que ter em mente isso aí. Cor tem na base, antecedendo o pigmento em si, antecedendo a matiz em si, o aspecto da cor, você tem o valor que ela se apresenta. Na aquarela a gente dilui em água para o papel aparecer mais, né? O branco do papel aparece mais, parece mais luminoso.
Em tintas opacas, como óleo, guache, por exemplo, a gente acrescenta o branco para que você aumente o valor da cor, ela pareça mais luminosa, né? Então eu vou fazer essa pinturinha aqui, partindo mais do azul para o céu, mas tendo a consciência aqui que ele está mais aguado, né? Vou fazer uma primeira passada geral ali no fundo e dar uma distribuída aqui, independente da área, ó. Posso atravessar áreas aqui, comunicar áreas, porque se elas têm o mesmo valor, no momento inicial elas vêm junto, assim, né? Pode se conectar. Então eu só sigo fazendo essa distribuição, puxando horas mais para o azul, horas mais para o vermelho, né? Isso é indiferente, o que importa aqui é o valor. Então, vou progredindo aos pouquinhos, já passando uma segunda camada em alguns lugares. Fazendo também o desenho do céu aqui, já deixando um pouco mais denso, né? Os elementos lá do fundo. Esses aqui todos vão ser mais escuros, porque é a região que vai destacar a claridade da casa. Aqui eu já vou insinuar as janelinhas. Aliás, eu vou escurecer um pouco mais antes de pôr as janelas, porque eu quero esse escuro mais denso aqui, né? Então aqui eu dou mais uma passadinha de textura. Pode fazer as linhas. E agora já com consciência do valor, eu vou pegar um violeta mais forte e vou insinuar essas janelas aqui, ó, sobre o papel molhado mesmo, que é para ficar mais borradinho, dando um efeito característico da aquarela. Passo uma sombrinha aqui do lado do pinheiro. Toda vez que eu puder reforçar a presença de uma origem de luz, de um ponto da onde a luz se origina, deixando um lado mais claro e outro mais escuro, isso me dá mais, dá para o espectador aqui, para o observador da minha imagem, mais informações da fonte de luz, né? Olha só, concluindo aqui com os elementos dos galhos. Posso dar uma segunda passada reforçando aqui, né? Ó, pincelzinho deitado, eu dou esse rastro aqui interessante. E agora vamos dar mais uma marcada lá no fundo, na região de maior contraste da imagem. Olha só como a luz da casinha vem à tona. Olha só que contraste interessante que vai ficando, independente se puxa para o vermelho, se puxa para o azul, vai permanecer o mesmo efeito. Certo? Então eu tenho uma pinturinha feita ali numa versão em grafite, numa versão em monocromia e a versão com duas cores mescladas aqui, mais o mesmo raciocínio. Próximo exercício, na próxima aula eu vou falar mais aqui sobre as cores, né, trazendo uma dessas pinturas para a versão paleta mais ampla, né? Mas aí tá a constatação de que o importante é o valor, né? A gente colocando isso em tons de cinza, a gente vê que as três se equivalem aí, né, em termos de composição de valores. Beleza? Então, depois de ter feito a demonstração da miniatura da pintura de cenário, né, do desenho do cenário, eu queria mostrar alguns que eu já fiz na linha dos retratos, porque é o que a gente vai fazer na sequência, né? Olha só, esse retrato feito a aguadas de nanquim está considerando as mesmíssimas coisas, ó, a posição da distribuição dos valores em relação ao retratinho que eu estava ensaiando previamente. Se repete tanto no grafite, quanto na aguada, quanto nas cores, seja qual material você for usar, o conceito é o mesmo, né? Aqui eu não tenho a presença do fundo, mas os elementos internos já estou considerando. Nesse aqui também, ó, eu tinha feito essa miniaturazinha aqui só para eu raciocinar como é que vão ser a distribuição dos valores, né? E aí eu passei em duas versões aqui em aquarela,
com paletas diferentes, ainda em miniatura, tentando manter essa lógica, né? Então, eu tenho outros inúmeras demonstrações aí desse raciocínio e vou fazer uma em desenho aqui com uma referência de uma foto para vocês depois poderem optar se o exercício prático vai ser uma paisagem ou um retrato, beleza? Então eu vou repetir aqui o exercício que eu fiz com a paisagemzinha. Eu vou repetir ele no retrato, para que vocês fiquem à vontade aí de exercitar isso aqui com o tema que vocês quiserem, né? Olha só, passo uma primeira aguada geral, sem me preocupar se é figura, se é fundo, tanto faz nesse estágio aqui, ó. Unifica geral, pega a aguada, puxa o degradê, e vamos continuar com a distribuição aqui usando só o meu neutral tintzinho. Lembrando que pode ser feito com um sépia, um índigo, azul, violeta, cores de mais intensidade funcionam melhor para esse exercício porque elas têm uma gama mais ampla aí, né? Então, olha só, primeiro dá um desespero que parece que você perdeu totalmente o desenho, mas é no próximo estágio que a definição vem, quando você contrasta mais algumas coisas, porque esse estágio aqui é só uma passada geral de um valor inicial aqui, né? Mesmo estando molhado ainda, eu posso já chegar aqui por cima, ó, e começar a cravar um pouco mais os escuros dentro daquela área intermediária ali. Quando fizerem esse exercício, façam a experiência de suprimir a foto original. Usem como guia o teu próprio estudo prévio aqui. Isso dá a chance de você ir criando adaptações, né? Senão a gente está sempre se preocupando em ficar perto demais da fotografia, né? Às vezes eu faço essa reflexão de que as fotografias, né, o excesso de imagens que a gente tem acesso hoje em dia é bom por um lado, que a gente tem um manancial incrível aí de referências à disposição no Pinterest, na internet como um todo, mas por outro lado a gente fica muito preso a essas imagens aí, algumas vezes querendo ser reprodutores de imagem, como se elas fossem o objetivo, né? Como se o objetivo fosse fazer igual à foto, quando na verdade justamente por esse excesso de contato das pessoas com todo tipo de imagem, realistas, hiperrealistas, 3D, de tudo que é tipo, quando a gente tem uma coisa singela, uma pintura que mostra uma visão diferente sobre um tema banal, sobre um tema específico, né? Quando você tem a mão do artista fazendo uma releitura, fazendo uma adaptação, isso enobrece, engrandece a coisa, né? Então procurem se permitir essa liberdade de se distanciar da foto, beleza? Então, olha só, se vai ter uma pequena diferença aqui nessa região da barba, se vai ter pequenos fragmentos assim de pelinhos e tal, não é o tão importante, né? O importante mais é o impacto geral, e esse impacto já está anunciado nesse estágio aqui, né? Então o restante deve ser uma consequência disso aí. Se eu for trabalhar em cores, né, a tendência é que eu siga essa mesma lógica. Beleza? Vamos às conclusões finais aí dessa aula e vou especificar para vocês qual que é o exercício que eu quero que vocês façam, que eu gostaria que vocês fizessem. Beleza?
Então, concluindo, gente, o exercício é, seja paisagem ou seja retrato, a ideia é fazer várias vezes esse estudo do processo da monocromia, né, o processo da distribuição dos valores, das linhas, das composições de cada uma dessas imagens, porque a gente focando em conceber isso aí, compreender isso aí numa escala reduzida, a gente vai ter muita vantagem na hora de fazer isso ampliado, beleza? Então depois vocês vão me mandando os exercícios, a gente vai comentando, analisando um por um aí ao longo dessa semana. Valeu!